Saudações, eu sou Felipe Stark, esse é o canal O Direito e o Agora. Eu tenho a satisfação hoje de entrevistar a doutora Quitéria Pérez, ela que é juíza da primeira vara civil de Blumenau, além de diretora do foro aqui da comarca de Blumenau. Antes de eu passar a palavra para a doutora Quitéria, só gostaria de informar que no índice desse vídeo vão ter lá atalhos para cada uma das perguntas, caso alguém tenha interesse de pular perguntas e ver uma pergunta que está mais à frente. Mas então, desde já, agradeço a doutora Quitéria e passo a palavra para ela se apresentar. Olá, Felipe, eu agradeço muito essa oportunidade, cumprimento a todos que estão acompanhando o canal e começo me apresentando. O meu nome é Quitéria Tamanini Vieira Pérez, eu sou juíza na primeira vara civil, como você falou, estou no exercício da direção do foro, que é uma atividade que os magistrados desenvolvem por 2 anos, então eu devo ficar até abril de 2020 no exercício da direção. E na minha carreira, o que eu posso dizer resumidamente é que me formei aqui em Blumenau, na FURB, estudei de 1988, na época da promulgação da Constituição, inclusive, até 1992. Depois disso, advoguei por um tempo, em torno de 3 anos, tempo que eu também lecionava na FURB. Durante aquela minha vida acadêmica, eu atuei no estágio orientado e depois como professora. E logo depois, então, eu resolvi fazer mestrado. E aí saí aqui de Blumenau para ser uma bolsista na UFSC, em Florianópolis, portanto. Lá eu concluí o mestrado, na mesma época então que eu estava começando a me identificar profissionalmente e escolhi a magistratura como missão. Aliás, eu acho que era uma missão que já despertava interesse em mim há muito tempo, mas eu diria então que eu assumi aquela missão que eu já tinha percebido presente em mim. Fiz o concurso da magistratura e assumi então em 1998, o que mostra para mim a surpresa, porque a gente não percebe o tempo passando, que já se vão 20 anos de experiência no exercício da magistratura. Muito bem. Então vamos já aqui para a primeira pergunta, né? Acho que seria a pergunta principal do tema do vídeo. O que é a Justiça Estadual, né? E quais são as atribuições dela? Sim. As pessoas têm essa dúvida e ela é muito compreensível pelo fato de que a justiça é muito ampla e de acordo com a natureza do problema que faça com que o cidadão procure a justiça, ele muitas vezes não consegue identificar exatamente para qual linha específica de atuação da justiça ele deve se dirigir. Seria mais fácil explicar a atuação da Justiça Federal por meio da exclusão. Se nós pensarmos que a atividade jurisdicional como um todo ela é dividida por matérias, justamente para permitir a especialização, tanto por parte do magistrado, que é o juiz que atua no processo, quanto dos advogados, há uma especialização. Então, nós poderíamos separar o âmbito de atuação da Justiça Federal, que é para onde são encaminhadas as causas em que a União, as empresas públicas e autárquicas federais são partes ou tem interesse naquela causa. Eu estaria falando então da Justiça Federal. Eu poderia estar falando da Justiça Trabalhista, que é onde, como todos sabem, porque é mais acessível ao cidadão, para onde são encaminhadas as demandas trabalhistas, onde o empregado ou o empregador tem algum dilema, algum problema de origem trabalhista para ser enfrentado. Então, para além da federal e da trabalhista, eu poderia falar também da eleitoral, para onde são encaminhados os processos que dizem respeito à atuação eleitoral, que são as eleições municipais, estaduais e federais, e poderia estar falando da militar também, que é onde são julgados os militares no exercício da sua atuação. Para além destas, quando, portanto, nós tivermos algum problema que não se identifique com alguma dessas áreas específicas, nós provavelmente estaremos diante de uma situação cuja análise seja feita pela Justiça Estadual. Então, dando alguns exemplos, fica ainda mais fácil compreender. Se nós simplesmente dissermos que na Justiça Estadual nós temos uma divisão em unidades jurisdicionais, que são as varas, que contemplam, por exemplo, as varas de família, para onde vão as ações que envolvem problemas familiares, a vara bancária, onde tramitam os processos que envolvem interesse bancário, onde o banco é autor ou réu naquela demanda. Então, nós temos as varas criminais também, para onde são encaminhados os processos criminais, e onde há mais de uma vara criminal também há uma especialização. Por exemplo, há a primeira vara criminal aqui em Blumenau, que é privativa das demandas que são levadas a júri popular.
Nós temos, por exemplo, a terceira vara criminal aqui em Blumenau, que cuida da corregedoria do presídio e também dos crimes de tráfico de drogas. E a segunda vara criminal que cuida da violência doméstica. E há determinadas matérias, como furto e roubo, que são distribuídos para todas. Então, também há um critério para a distribuição das demandas entre as varas criminais, por exemplo. Então, eu falei da família, falei da bancária, falei da criminal, poderia falar da vara da fazenda, onde o município e o estado sejam parte, eu tenho interesse, além de autarquias, né? E aí, além de tudo isso, nós temos as varas cíveis. Então, dentro da justiça estadual, também por exclusão, nós chegamos à competência das varas cíveis, que por coincidência é onde eu atuo. Aqui em Blumenau nós temos 5 varas cíveis. Então, se eu pensar que para as varas cíveis são encaminhados os processos que não vão para a vara de família, que não vão para a vara bancária, que não vão para a vara criminal, que não vão para a vara da fazenda e nem para os juizados especiais, eu posso concluir que vem para uma vara civil, por exemplo, a demanda que trata de inventário, onde não haja menores, porque se há menores vai para a família. As causas, por exemplo, de acidente de trânsito, as indenizatórias em geral, questões contratuais, empresariais, questões de falência, então, questões envolvendo marcas e patentes, como eu disse, muitas questões empresariais. Então, essa gama de assuntos que acaba por ser bastante ampla é o que vem para as varas cíveis, porque não são encaminhadas para as varas especializadas. Então, é realmente um número muito grande de assuntos que podem chegar, né, tanto na justiça estadual como na vara civil, né? Exatamente. Talvez uma dúvida aí que as pessoas tenham muito. Para eu ter acesso à justiça estadual, né, entrar com uma ação ou uma discussão, eu sempre preciso de advogado ou existem situações em que não é necessário o advogado? Sim, a Constituição deixa muito claro que o advogado é essencial à administração da justiça. Então, a primeira premissa que eu preciso deixar bem claro é que sim, o advogado faz parte desse sistema e é muito importante que a parte esteja acompanhada por esse profissional que justamente vai lhe orientar, inclusive antes de ajuizar qualquer processo, sobre a providência que pode ser tomada. Até porque necessariamente ajuizar um processo não precisa ser a primeira providência. Eventualmente, as pessoas podem até procurar um diálogo e resolver o conflito consensualmente, mesmo sem ajuizar um processo. Mas a resposta é sim. Para ajuizar uma causa na justiça estadual, a pessoa precisa estar acompanhada pelo advogado. Aliás, é o advogado que vai elaborar a petição inicial, que é o documento que dá início a um processo judicial. A única exceção que nós temos diz respeito às demandas que tramitam nos juizados especiais cíveis. Lá, a lei, que é 9.099 de 1995, ela prevê uma exceção. Permite que naquelas demandas consideradas de menor complexidade, cujo valor seja até 20 salários mínimos, a pessoa possa estar desacompanhada de advogado. Mas, às vezes, até mesmo nessas circunstâncias, o juiz pode entender que há alguma complexidade que recomende a presença de um advogado. Mas essa é considerada uma exceção que, por suas particularidades, permite que a pessoa esteja sem a presença de um advogado. Muito bem. E quais, assim, seriam, né, a gente vê bastante na mídia, informações sobre a justiça, né, problemas enfrentados. Então, na sua opinião, doutora Quitéria, quais seriam os maiores problemas que a justiça estadual, como um todo, ela enfrenta no atual momento? Veja, Felipe, os problemas são de uma amplitude bastante grande e essa amplitude teria como fator principal o excessivo volume de processos. Se eu falo apenas desse fator, eu já consigo identificar a causa de muitos outros problemas, porque na medida em que eu tenha uma quantidade de processos muito grande que entre todos os meses e que acabe por se somar aos que já estão em tramitação, eu acabo percebendo que, como consequência, a máquina começa a funcionar mais devagar. E em funcionando mais devagar, outros problemas se somam, porque a justiça precisa ser rápida ou bastante para ser efetiva. Na medida em que as pessoas vêm ao Poder Judiciário com um problema, elas esperam encontrar a solução. E a solução sempre está vinculada ao fator tempo. Então, para que o tempo seja um aspecto positivo, a celeridade precisa fazer parte desse critério, que é um critério de eficiência. Quando eu falo no grande volume de processos, que eu escolhi então como aspecto principal a destacar aqui, eu gostaria de dizer que para abordar este fenômeno, esta circunstância, nós precisamos olhar além do simples número de processos
que nós temos entrando e compondo a estatística do Poder Judiciário. Nós temos que olhar para as nossas próprias relações sociais, familiares. Nós precisamos refletir sobre a forma como nós lidamos com os nossos conflitos, porque todos, seres humanos que compomos uma sociedade, vivenciamos conflitos. É natural, isso faz parte do contexto da convivência. Um exemplo disso é o que acontece dentro da própria casa, é o que acontece no trânsito, é o que acontece no local de trabalho, e por que não no meio comercial, e assim sucessivamente. A pergunta que fica: como está o nosso nível de intolerância diante do ponto de vista do outro, que nem sempre coincide com o nosso? Será que nós temos nos permitido, pelo menos, ouvir o ponto de vista alheio antes de formarmos as nossas convicções, antes de julgarmos? Então, o grande conselho, a grande dica que a gente tem dado às pessoas é que permitam olhar qualquer conflito, primeiramente sob o ponto de vista do outro, antes de julgar, antes de emitir um ponto de vista, porque o seu ponto de vista você já tem, e na medida em que a gente permite apreciar esse mesmo conflito sob diferentes enfoques, inclusive sob o ponto de vista do outro, a gente ganha uma amplitude muito maior. E aí vários aspectos que não tinham sido ponderados por nós antes passam a ser incluídos nesse campo de reflexão, que daí fica mais amplo e por isso fica mais efetivo, mais saudável. E, por certo, a solução que pode ser encontrada a partir dessa reflexão há de ser muito mais criativa, muito mais efetiva e, por que não, muito mais satisfatória, não apenas para aquela pessoa que está tomando a decisão, mas para ambos. Porque uma vez tomada a decisão sozinho, você pode estar agravando esse conflito e gerando um problema por ser resolvido depois. Então, bom, além, como a senhora comentou, o conflito é uma coisa natural. Seria impossível pensar qualquer relação humana que não tenha a presença do conflito. Que outras formas existem, para as pessoas solucionarem o conflito, além do tradicional processo judicial, ao final, com uma sentença, com um juiz determinando como vai ser resolvido? Que outras formas tem à disposição das pessoas? Felipe, eu, ao invés de fazer análise a partir de onde nós estamos, que é dentro do sistema, no caso Poder Judiciário, eu te proponho uma análise no sentido contrário. Vamos pensar em qualquer conflito que envolva as pessoas em geral. Como é que nós resolvemos um conflito que acontece no meio familiar, no meio escolar, no meio do nosso trabalho, no meio empresarial? O meio ideal é dialogando, e o diálogo pressupõe a escuta. Então, que nós todos nos sintamos convidados e provocados mesmo a despertar essa tolerância e esse interesse no sentido de conhecer o ponto de vista alheio. Para além desse momento que é o do diálogo, da boa conversa, como as nossas avós diziam para nós, que conversando a gente se entende, e acho que elas têm toda a razão nisso, vamos pensar que ainda assim não tenha sido viável a solução. Então, se for assim, sugere-se que a pessoa procure o auxílio de um profissional, que nesse caso seria um advogado, para que, juntamente com esse profissional, ela escolha quais caminhos ela pode adotar. E aqui fica a dica principal: o Poder Judiciário não é a única porta, nem precisa ser a primeira. É uma das portas acessíveis às pessoas. Por isso existe uma expressão que fala do Fórum de Múltiplas Portas, que seria mostrar o sistema de justiça como um sistema onde você tenha vários caminhos, que não necessariamente apenas aquele do Poder Judiciário. E respondendo a tua pergunta, eu diria que as outras portas, então, que compõem esse macro sistema, podem ter, para além do ajuizamento de uma demanda, por exemplo, a conciliação e a mediação extrajudicial, que é permitir que as pessoas procurem conversar com outra antes de ajuizarem um processo com o auxílio de um profissional mediador ou conciliador. Inclusive, essa alternativa aqui em Blumenau já é possível no nosso próprio Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que é o CEJUSC, que foi reinaugurado recentemente e que funciona ali no Fórum Universitário, que é ali no centro. Então, temos essa alternativa da conciliação e da mediação extrajudicial. Nós temos também a arbitragem, que é um meio excelente das pessoas procurarem, desde antes até mesmo da ocorrência do conflito, estabelecerem, por que não num contrato, uma cláusula que diga: olha, se em algum momento houver um problema decorrente da interpretação ou do cumprimento desse contrato, vamos combinar que tal Câmara de Mediação, que tal Tribunal Arbitral, será ele que vai solucionar o nosso problema. E também lá eu sei que eles desenvolvem o diálogo e a conciliação e a mediação como primeiro meio adequado.
Hoje existem até outras formas para além destas que são as mais conhecidas, como por exemplo o uso das constelações familiares, que permitem que as pessoas olhem para o seu conflito e por meio daquela representação ali sistematizada, elas têm outras formas de interpretar o seu próprio papel nesse contexto, não só familiar, eventualmente empresarial também. E assim nós vemos oficinas acontecendo em vários meios, como por exemplo da violência doméstica, onde a justiça restaurativa permite que as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente naquele conflito, sentem num círculo para conversar, onde cada qual fale o que cada uma tem a contribuir para que aquele problema que um dia aconteceu possa ser amenizado na medida do possível e prevenido também em relação a situações futuras. Então, a justiça restaurativa, por exemplo, tem um campo de atuação magnífico no âmbito dos conflitos escolares, daquelas situações de infração que acontecem envolvendo adolescentes, também no meio da violência doméstica. Então, como vocês percebem, para além daquela forma em que alguém vem e diz como deve ser, aplicando a lei, e nesse caso alguém poderia ser eu como juíza, onde eu digo qual é a vontade do legislador e aplico isso no caso concreto de acordo com as provas, existem várias outras formas que estão surgindo, propondo a solução de conflitos, onde os principais protagonistas são os próprios envolvidos, onde não há um terceiro que diga como deve ser feito, qual é a melhor solução, mas sim onde se permita que as pessoas envolvidas olhem para o conflito, analisem as suas circunstâncias e escolham a melhor alternativa. Então, de repente, a gente poderia dizer que a educação, até mais do que uma legislação específica, algum método, ela teria um papel até mais relevante na solução dos conflitos, a forma como as pessoas pensam suas relações, como elas são educadas, algo nesse... Você disse tudo, Felipe. Eu concordo integralmente. A solução é, sem sombra de dúvida, a principal ferramenta, a principal via que vai permitir a transformação que todos nós desejamos. Quando nós criticamos, por exemplo, a demora do Poder Judiciário, não nos lembramos que essa demora decorre do grande volume de processos e que o grande volume de processos muitas vezes decorre da própria intolerância que as pessoas têm umas diante das outras, fazendo com que muitas vezes chegue ao Poder Judiciário problemas que poderiam ser resolvidos por meio do diálogo, onde houvesse uma alternativa para que a compreensão tivesse o seu lugar. Claro que aqui há também vários outros problemas que precisam, sim, do concurso da autoridade, até mesmo para viabilizar, por exemplo, a produção de uma prova necessária, como a pericial. Eu quero dizer que todas as instituições têm um papel extremamente importante, mas a instituição família, que é a que proporciona a primeira educação aos jovens de hoje, adultos de amanhã, essa sim tem um papel de todos, sem sombra de dúvida, o mais importante. Por isso fica a reflexão aos pais para que percebam a importância que há na educação que eles proporcionam aos seus filhos, especialmente por meio do seu próprio exemplo, em relação à forma como cada um deles, filhos e pais, lidam com os conflitos que acontecem no meio familiar. Aquela simples discussão entre irmãos, aquele desentendimento entre os próprios pais ou entre pais e filhos, será que antes de dizerem qual a solução adequada de um modo impositivo, sem nenhuma reflexão antes, será que não se poderia proporcionar um diálogo e uma reflexão conjunta onde todos tenham a oportunidade de se expressar, onde todos tenham a oportunidade de ouvir e de falar, para que possam eles sim compreender o sentido daquela orientação que os pais querem proporcionar aos filhos, fazendo isso, permitindo que os filhos se expressem também em relação às alternativas de solução que eles visualizam para um determinado problema, os pais estão preparando seus filhos para que eles saibam lidar com os conflitos num futuro quando talvez os pais não estejam próximos a eles, ou que os pais não tenham a oportunidade de dizer qual o caminho devem tomar. Isso acontece muito mais rápido do que nós imaginamos, porque as crianças de hoje são os adolescentes de amanhã e quando nós menos imaginarmos, serão eles os adultos, serão eles que cuidarão de nós, serão eles que farão a gestão dessa sociedade com a qual nós lidamos hoje, falando desses problemas que você nos traz, por exemplo. Muito bem. Doutora Quitéria, agradeço bastante pela entrevista e principalmente pelas reflexões, né?
e até o próximo vídeo. Até mais.